Seguimos no nosso estudo do livro de Juízes, agora no capítulo 15, na jornada de Sansão. Nós já vemos um Sansão no período do seu nascimento, as circunstâncias que levaram para ele nascer, no capítulo 13. Vemos a tentativa de Sansão de casar no capítulo 14. E o que nós vemos no final é que esse casamento foi frustrado porque o pai entregou a mulher de Sansão para um dos amigos que tinha acompanhado ele na festa. E ali nós vamos, e nesse fim dessa história que começamos o capítulo 15, porque passados uns dias, Sansão, como que lembra que um homem casado acaba a raiva e ele fala assim, eu vou na casa da minha mulher, vou consumar o casamento, agora sim, sou um homem casado, vou lá, vai com um cabrito. O pai, então, da moça fala, eu pensei que odiavas ela por isso e odeio teu amigo, mas a irmã mais nova é mais bonita, vai e casa com ela. Sansão ficou novamente irado, tomou 300 raposas, juntou as caudas, duas a duas, colocou tochas e lançou elas pelos campos dos filisteus. Os campos dos filisteus estavam já as feixes dos cereais, das vinhas e olivais, porque as feixes já estando prontas, era a comida do momento, mas vinhas e olivais, principalmente os olivais que demoram anos em crescer, Sansão fez um grande abalo econômico. O povo, então, dos filisteus perguntaram quem fez isso e falaram, não, foi Sansão, o genro do Timnita, porque ele tinha dado a sua mulher a um amigo. Aí foram os filisteus, foram na casa daquele homem, foram na casa da moça e queimaram ela e seu pai. E aí nós vemos ações e reações. A ação de Sansão, quando propõe o enigma, gera como resultado 30 filisteus mortos. Agora que ele vai embora, como uma ação, gera uma reação, que é que a sua esposa é dada para outro. Quando Sansão se inteira de isso, então ele reage queimando a eira dos filisteus, e os filisteus reagem queimando então a sua esposa e seu sogro. Aí o que Sansão faz? Sansão fica tão irado que ele fala, desta vez não sossegarei depois de ter me vingado de todos eles, e dá uma grande matança, a Bíblia não fala quantos, mas foi uma grande matança e vá para a rocha de Elam, para uma caverna no território de Judá. Os filisteus, então, por causa dessa reação, eles reagem novamente, levam um exército de filisteus até o território de Judá. Os homens de Judá vão e perguntam qual o problema, e os filisteus perguntam, com vocês não há problema nenhum, o nosso problema é com Sansão. Nós queremos fazer com ele como ele fez conosco. Os homens de Judá vão até Sansão, não para ajudá-lo, mas para entregá-lo aos filisteus. E eles perguntam para Sansão, o que você fez, Sansão? E Sansão fala, eu fiz o que eles fizeram comigo. Então veja que são reações de vingança. E os homens de Judá estavam dispostos a entregar Sansão. Sansão pede para eles que não o matassem, somente que o amarrassem com cordas novas e o levassem aos filisteus. Os homens de Judá fazem isso, colocam Sansão na cima de uma rocha, vão embora, Sansão com as cordas amarradas, os filisteus vão na frente dele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desce sobre Sansão, quebra as cordas, pega então uma queixada de boi fresca, de novo toca no animal morto, e mata 1000 filisteus. Ele então dá um poema, o poema dele é, como a queixada de um jumento, fiz deles montões e mais montões, sim, como a queixada de um jumento, matei 1000 homens, e ali chama aquele lugar Ramat-Lei, que é a colina da queixada. E Sansão sente sede, e é a primeira vez que Sansão ora ao Senhor. Mas é interessante a oração de Sansão, porque ele fala assim, tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos. Ele não invoca o Senhor através do nome do Senhor. Aliás, não usa o nome do Senhor, fala tu. Tu deste este grande livramento pelo teu servo. Então repare que Sansão, ele não usa o nome pactual de Deus, nem um dos nomes compostos do Senhor. Não é Elohim, não é Javé, não é El,
não é Elolá, El Shaddai, nada. Ele simplesmente fala tu, que mostra justamente o desconhecimento de Sansão do relacionamento pactual, ou manifesta, por outro lado, uma maneira assim um pouco mais informal na sua oração. Mas Deus, na sua misericórdia, abre então uma fonte. Sansão bebe e chama aquele lugar em Acoré, que basicamente é o espírito, perdão, a fonte do que clama, nem coloca o nome do Senhor. Mas Sansão, então, foi juiz de Israel durante 20 anos na época dos filisteus. É o período do juizado de Sansão. É um período curto se comparado com outros juízes, que foi um período de 40 anos, teve outro que foram 80 anos de paz. Sansão foi somente 20, que dá uma ideia de um período truncado, como que se Sansão não concluísse a jornada. Mas o que nós vemos no capítulo 15? Nós vemos um Sansão que age através de impulso, não age através de convicções. Sansão era convicto do seu papel como libertador dos filisteus. Até que ponto Sansão sabia? Não sabemos, a Bíblia não fala. Mas uma coisa nós sabemos, Sansão sempre andou de acordo com o seu coração. Com o coração dele, andou sempre sendo guiado pelos seus impulsos, agindo de acordo com aquilo que ele achava conveniente, sendo muito reativo, vingador. E nós vemos isso em Sansão, uma característica que contrasta com Jesus quando fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus pede para o homem perdoar as ofensas. Sansão, na verdade, ele dá o troco da ofensa. Nós vemos um Sansão que contrasta demais com Jesus, mas vemos que Sansão, ele quebra essa harmonia entre Israel e filisteus. Lembra que eu falei no começo que havia uma harmonia entre Israel e filisteus? No meio das mensagens eu falei isso? Acho que foi o vídeo anterior. Que há um relacionamento de convívio pacífico entre Israel e os filisteus, onde a opressão acontecia de outra maneira. Sansão começa a abalar esse sistema, Sansão começa a enturbar as águas, Sansão começa a remover as coisas, a mexer com o solo. Sansão começa a quebrar essa tensa paz que havia entre Israel e os filisteus. Como os israelitas não tinham armas, Deus usa a força de Sansão para criar esse momento. Então Deus usa esse homem imperfeito para manifestar a sua glória. E Sansão, mesmo assim, Sansão vê a misericórdia do Senhor quando ele clama. Por quê? Porque Deus sempre é prestativo, Deus sempre é amoroso. E ele atende seus filhos. Muitas vezes até nos nossos clamores que não são muito bons, nem muito aceitos diante de Deus, mas Deus é misericordioso. E Deus atua por causa do seu amor fiel, por causa do seu amor pactual, porque Ele nos ama através de Jesus. Então, assim, o capítulo 15 nos fala muito sobre ira, perdão, misericórdia divina e de como Deus usa pessoas imperfeitas para manifestar a sua glória. O capítulo 15 parece o fim da história, quando encerra assim: Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos na época dos filisteus. Mas não é. Na verdade, é uma transição para o capítulo 16, porque vai mostrar a queda de Sansão. Mas até então, esse é o próximo estudo. Que Deus te abençoe neste estudo de Juízes.